Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade a mais uma aula? Hoje nós vamos abordar precisamente sobre desenvolvimento sustentável. Você já ouviu falar disso? Não? Ainda nunca ouviu? Pois é, então hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável, focando principalmente no seu desenvolvimento e dando início à etapa de soluções ambientais. Vem comigo! Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre desenvolvimento sustentável. Basicamente, nós vamos nos ater a quê? Ao seu processo de evolução, como ele foi construído, as discussões em torno das principais soluções diante do tema. Antes de nós falarmos sobre desenvolvimento sustentável, a sua noção, a sua compreensão, nós vamos separar esses dois termos. Primeiramente, nós vamos falar sobre desenvolvimento. Vamos buscar uma diferenciação entre desenvolvimento e crescimento e, subsequentemente, nós vamos enfocar o que seria sustentabilidade e o que seria qual a diferença de sustentável para sustentado. Vamos lá? Então, vamos iniciar com as duas definições básicas. Primeira definição de crescimento e segunda definição de desenvolvimento. Nós vamos ter, diante de um conceito bem básico, crescimento, ele necessariamente significa aumentar. O crescimento, ele está enquadrado no contexto quantitativo. Então, crescimento, de acordo com várias literaturas, vários autores, eu identifiquei aqui uma definição bastante simples, bastante clara. Crescimento é o aumento da capacidade produtiva da economia e, portanto, da produção de bens e dos serviços de um determinado país ou região. É percebido pelo índice de crescimento anual do PIB. Então, toda vez quando se menciona crescimento, procurem ter em mente que crescimento representa necessariamente um aumento de algo. Vamos para o exemplo? Quando eu tenho um determinado problema educacional, por exemplo, as principais medidas para solucionar essa problemática, a maioria das vezes, quando a principal proposta está direcionada para crescimento, corresponde ao quê? Corresponde ao aumento do número de professores, ao aumento do número de escolas, ao aumento do número de universidades, ao aumento do número de creches. Então, toda vez quando se menciona crescimento, seja ele crescimento sustentado ou crescimento sustentável, a maioria das vezes as suas principais soluções estão direcionadas para o aumento. Então, crescimento, procurem focar no aumento da capacidade produtiva da economia. Então, normalmente, ele é medido, ele vai possuir como os principais indicadores números. Medidas quantitativas. Ok? Desenvolvimento é o contrário. O desenvolvimento, necessariamente, ele vai representar uma melhoria. Logo, sendo o contrário de crescimento, a sua concepção estará mais enquadrada no aspecto qualitativo. Então, veja, por que eu estou mencionando isso? Hoje, as principais soluções, ou mesmo a identificação dos principais problemas de uma cidade, de uma região, de um país, normalmente ele vai possuir alguns indicadores. Eles serão medidos. Então, como se mede uma cidade? Eu vou ter a medição sendo feita no aspecto quantitativo, e o outro contexto, eu vou ter a cidade, uma região, sendo medida no aspecto qualitativo. Então, no aspecto quantitativo, nós vamos ter as principais soluções enquadradas dentro da dimensão de crescimento.
As principais soluções direcionadas para o desenvolvimento, ou seja, no aspecto qualitativo, nós vamos ter uma diferença bastante grande. Então, quando se fala, voltando ao exemplo anterior, sobre o problema educacional, no contexto qualitativo, ao invés de nós termos um aumento do número de escolas, um aumento do número de professores, nós vamos ter o contrário, nós vamos ter uma melhoria no processo educacional. Ou nós vamos ter uma mudança no modelo de ensino, uma mudança na política educacional, nós vamos ter uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, no processo pedagógico. Então, a busca das soluções identificadas diante de um problema educacional, de um lado eu tenho um aspecto quantitativo, enquadrado dentro de crescimento. Nessa perspectiva de crescimento eu vou ter um aumento, então nós vamos identificar alguns indicadores relacionados a percentuais quantitativos, nós vamos ter uma maior mensuração. E aqui a outra proposta de solução, dentro de um contexto de desenvolvimento, focado no âmbito qualitativo, nós vamos ser o contrário, nós vamos ter uma melhoria. Então, novamente, uma definição: desenvolvimento é o aumento do PIB per capita, acompanhado pela melhoria da qualidade de vida da população e por alterações fundamentais na estrutura de sua economia. A Organização das Nações Unidas usa os indicadores de índice de mortalidade infantil, esperança de vida, grau de dependência econômica externa, nível de industrialização, potencial científico e tecnológico, grau de alfabetização e condições sanitárias. Percebam que quando se fala no contexto de desenvolvimento, no contexto qualitativo, ele se amplia muito mais. Então, a primeira instrução de hoje: qual a diferença de crescimento para desenvolvimento? Crescimento, o enfoque quantitativo; desenvolvimento, o enfoque qualitativo. Um é aumentar, o outro necessariamente é melhorar. Ok? Vamos lá? Continuando. Então, quais as principais percepções e soluções identificadas nessa trajetória do relacionamento do homem com a natureza? A primeira grande percepção tinha os problemas ambientais, sendo eles localizados e atribuídos à ignorância, negligência, dolo ou indiferença das pessoas e dos agentes produtores e consumidores de bens e serviços. Quando eu tenho uma dimensão dos problemas sendo localizados, dentro da primeira fase do processo de industrialização, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos as fábricas. Então, as fábricas, elas não tinham nenhuma fiscalização, nenhuma multa, elas não tinham nenhuma legislação ambiental que amparasse, a conservação e preservação dos recursos naturais, então elas operaram de forma praticamente aleatória, elas operavam de forma sem nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de rigor. Diante disso, foi detectado que aonde estavam localizadas essas fábricas, nós tínhamos um aumento dos indicadores de poluição. Então, possivelmente, os problemas ambientais eles passaram a ser percebidos exatamente aonde estavam instaladas essas grandes fábricas. Então, como nós não tínhamos naquela época, precisamente em 1830, mais ou menos na metade do século XIX, nós não tínhamos todos os países detentores desse processo de industrialização, então facilmente eram identificados. Os principais problemas ambientais eram exatamente onde essas grandes fábricas, grandes empresas estavam localizadas. Então, diante disso, qual seria a solução para tentar diminuir, para tentar mitigar esses problemas ambientais? As soluções foram reações de natureza reativa, corretiva e repressiva, que seriam o quê? Proibições, multas e atividades de controle, ou seja, puramente atividades de controle, seria comando e controle. Então, a inserção de uma legislação, um processo de fiscalização, um processo de identificação de áreas extremamente frágeis, com isso dando uma penalidade, com isso dando algum tipo de proibição, ao uso de determinados recursos, determinados insumos. Então, atividades puramente proibitivas para essas grandes empresas estarem operando. Então, eram essas
esse processo dessas fábricas, esse processo de poluição, de degradação ambiental eram facilmente localizados e, diante disso, também se tinha uma atuação muito mais corretiva e repressiva diante dessas instalações. Segunda percepção, a percepção de o problema ser um problema muito mais generalizado, devido ao crescimento, devido à expansão dessas fábricas em determinadas regiões. Então, os problemas não estavam localizados somente ali no entorno da fábrica, os problemas já estavam se expandindo para onde? Se expandindo para uma cidade, se expandindo para uma região ou se expandindo mesmo para um estado. Então, diante disso, nós vamos ter uma dimensão muito mais de territorialidade nacional. Nós tínhamos a representação de países já apresentando altos índices de poluição ambiental. Então, esse processo fez com que os principais órgãos, os principais governos, né, as principais ações direcionadas para tentar coibir ou mitigar essas práticas se expandisse de uma natureza tão somente reativa, corretiva e repressiva, mas atuando de uma forma muito mais prospectiva, que seria buscando atenuar através de uma modificação no processo da legislação ambiental ou também dando início a um planejamento, a um reordenamento urbano dessas localidades. Então, nós vamos ter, além das multas, das proibições, das penalidades, nós vamos ter o zoneamento industrial, que hoje é entendido como zoneamento econômico-ecológico. Nós vamos ter também o processo de licenciamento ambiental de algumas atividades, principalmente atividades que já estivessem apresentando uma perspectiva de impacto ambiental já significativo e a necessidade também de estudos mais intensivos relacionados ao estudo prévio de impacto ambiental, hoje chamado de EIA-RIMA, né? Estudo de Impacto Ambiental / Relatório de Impacto Ambiental. Então percebam que ela passa da natureza reativa e também se direciona, além da natureza reativa, corretiva, ela se direciona para uma natureza muito mais prospectiva, na qual os problemas ambientais não iam mais ser contidos apenas com multas, com penalidades, mas tinham que ter também um enfoque direcionado a um planejamento, a um reordenamento urbano, porque o problema não estava mais localizado somente nas fábricas, o problema já estava na cidade ou no estado como um todo. A terceira percepção, que o problema ambiental ele não está mais localizado numa fábrica, não está mais localizado num país, mas sim que o problema ambiental já está localizado em todo o globo terrestre, ou seja, é um problema planetário. Então, diante disso, as principais soluções não necessariamente não bastava alguns países tomando ações prospectivas se outros países não tivessem a mesma atitude. Então, a partir daqui da terceira percepção, nasce a necessidade de realização de grandes eventos. Eventos contando com a participação de vários países. Pelo fato do problema ser um problema global, as soluções também tinham que ser feitas de forma global. Então, a representação dos eventos, dos protocolos, as ações em conjuntos de diversos países, planejando, tomando direcionamento, tomando medidas necessariamente prospectivas, eram entendidas como as principais soluções para conter os problemas. Nós vimos nas aulas anteriores que problemas? Problemas de aquecimento global, problemas de escassez, né, da biodiversidade, perda da biodiversidade, crescimento populacional, crescimento desordenado das cidades. Então, o principal problema estava direcionado ao modelo de produção e consumo, e isso tinha que ser alterado. Então, a partir de agora, nós vamos ver quais as principais soluções que foram feitas e o nascimento desse termo, o termo chamado de desenvolvimento sustentável. Então, a terceira percepção, mudar os modelos, né, mudar os modos de produção e consumo. Essa é a perspectiva que hoje nós temos e aí apontando as principais soluções. A primeira delas é o desenvolvimento sustentável. Ok? Vamos lá? Então, como nasceu isso? Como nasceu o desenvolvimento sustentável, né? Como eu disse no slide anterior, desenvolvimento sustentável
foi um modelo que foi criado a partir da dimensão da execução de vários eventos ambientais na perspectiva, na percepção que os problemas deveriam ser resolvidos em conjunto. Então, diante disso, vários eventos ocorreram. O primeiro grande evento que nós podemos destacar é um evento puramente técnico, um evento feito por um grupo de cientistas que se reuniu, né, e produziram um documento chamado Limites do Crescimento, também conhecido pelos pesquisadores de relatório Meadows. Então, esse grupo de pesquisadores, eles fizeram uma intervenção, desenvolveram algumas pesquisas e eles identificaram que os recursos naturais estavam ficando cada vez mais escassos. Então, a perspectiva anterior, que os recursos naturais eram infinitos, começou a ser questionado exatamente a partir do relatório Meadows, que apresentou uma tendência já depreciativa, uma tendência já escalonando para baixo. Que os recursos naturais, então, já as fábricas, o modelo de produção já começou a ser questionado. Então, se as atuais tendências de crescimento populacional continuarem imutáveis, os limites de crescimento deste planeta serão alcançados dentro dos próximos 100 anos. É possível modificar essas tendências de crescimento e formar uma condição de estabilidade econômica, ecológica e econômica que se possa manter até um futuro remoto. Então percebam que o relatório Meadows, ele também tem uma tendência jogando necessariamente o problema para o crescimento populacional, né? No mesmo ano, em 1972, mais ou menos uns 3 a 4 meses depois disso, nós, em decorrência dos resultados do Clube de Roma, foi feito um outro evento, esse já contando com a participação dos principais líderes, dos líderes mundiais, né? Então nós tivemos a participação de mais de 170 lideranças mundiais através do evento intitulado de Conferência de Estocolmo. A maior contribuição desse evento foi a apresentação do conceito de impacto ambiental. Então, pela primeira vez, nós tivemos um reconhecimento que o planeta estava necessariamente passando por um problema de degradação ambiental, que os recursos estavam sendo escassos e que a qualidade da matéria-prima, ou seja, a qualidade dos insumos, já estava apresentando determinados problemas. Então, diante disso, o conceito de impacto ambiental apresenta não somente o contexto ecológico, que nós vimos em aulas anteriores, mas apresenta também a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão cultural e a dimensão política. Isso nós vimos na aula anterior, que o entendimento de meio ambiente não corresponde apenas à dimensão ecológica, mas hoje é considerado meio ambiente também fatores relacionados aos aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos. Então, esse entendimento de impacto ambiental, devido ao quê? Devido a uma modificação em um desses elementos, automaticamente iria afetar as condições dos outros âmbitos, né? Dos outros níveis. Então, eles, pelo fato de serem interdependentes, estarem intrinsecamente conectados, dá o conceito, amplia o conceito de impacto ambiental e torna muito mais frequente a participação, fazendo com que outras áreas do conhecimento se debruçassem também a estudar. Então, a partir disso, torna-se um passo para se expandir o conceito que mais tarde nós vamos entender como desenvolvimento sustentável. Ok? Então vamos lá. Diante disso, desde 72 até a década de 80, né, até a década de 90, nós podemos destacar duas grandes frentes, duas grandes correntes. Uma primeira corrente entendida como dos países industrializados, dos países desenvolvidos, entendido como dos países de primeiro mundo, como eram chamados, e eles se fundamentaram
principalmente através da teoria de Malthus. Veja que uma teoria da década, né, do ano de 1798, que atribuía a caótica situação social aos problemas ambientais devido ao excesso de crescimento populacional dos países pobres. Então, se dizia o seguinte, que os problemas da poluição ambiental, da escassez e da qualidade dos insumos para os processos produtivos eram atribuídos ao mau uso dos recursos naturais, à falta necessariamente a falta de educação, de capacitação dos países pobres. E isso era entendido pelo fato do quê? Pelo fato da perda de controle da natalidade, ou seja, o excesso, o número de pessoas nesses respectivos países, que acabava acarretando no quê? No uso intensivo desses recursos naturais. Então, quanto maior número de pessoas numa cidade, nós vamos ter concomitantemente um maior número de utilização de necessidade de moradias, necessidade de transporte, necessidade de água, necessidade, enfim, de alimentação. Então, diante disso, era entendido que a escassez dos recursos naturais estava entendido pelo aumento do crescimento populacional. Malthus tinha a teoria que ele colocava da seguinte forma: enquanto o crescimento populacional tenderia a seguir um ritmo de progressão geométrico, a produção de alimentos cresceria segundo uma progressão aritmética. Então, nós teríamos da seguinte forma: crescimento, produção de alimentos e crescimento populacional. Então, quanto maior o número de pessoas, maior a necessidade, maior o uso dos recursos naturais, e isso desembocaria no entendimento de ser insustentável. Então, qual seria a solução para isso? Frear o crescimento populacional de quem? Dos países pobres, né? Então, como eu disse anteriormente, duas correntes. Deixa eu colocar aqui. Primeira corrente dos países desenvolvidos. E a segunda corrente dos países emergentes. Qual é a principal teoria dos países desenvolvidos? Se fundamentava na teoria de Malthus, né? Que a solução para esses problemas ambientais seria o controle demográfico dos países pobres. Até porque os países desenvolvidos eles já tinham o controle da taxa de natalidade já controlada, né? Vamos lá, hoje nós temos os chamados neomalthusianos, também entendido como os alarmistas, e eles colocam que as posturas que devem ser adotadas pelos países seriam atribuir a culpa da situação de miséria dos países subdesenvolvidos ao acelerado crescimento populacional, concordavam que a agricultura era capaz de produzir alimentos suficientes para todos, defendiam programas rígidos e oficiais de controle de natalidade, o que nós falamos. E concordando com os alarmistas, alguns países como Índia, o Egito e México passavam a investir em políticas demográficas, mais em políticas demográficas do que em políticas econômicas, para resolver o problema da pobreza e da desigualdade. Entretanto, não obtiveram os resultados esperados. Isso daqui praticamente foi um passo para a segunda grande corrente, que é a corrente que nós vamos ver, que é a corrente dos reformistas e a corrente marxista, crescer. E essa corrente começou a partir do uso dos resultados não serem resultados suficientes para conter o problema de degradação ambiental nesses respectivos países, como eu mencionei, os países em desenvolvimento, hoje chamados países emergentes, começaram a questionar o crescimento populacional, dizendo o seguinte: o problema não é o crescimento populacional, o problema necessariamente é a desigualdade social e econômica produzida pelos países desenvolvidos. Então, diante disso, nasce a segunda grande corrente,
que é a corrente dos reformistas. Defendiam a necessidade de reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão de vida. Os reformistas, também entendidos como marxistas, em oposição aos neomalthusianos, que focavam no controle do crescimento populacional, consideram a própria pobreza, a própria miséria, a causa do acelerado crescimento demográfico. Eles propõem uma melhor distribuição de renda e de alimentos, o aumento da escolaridade que ocasionariam num planejamento familiar espontâneo e consequente queda da natalidade e do crescimento populacional. Então percebam que o grande problema não era a poluição, né? Não era o crescimento populacional que estava gerando a poluição. O que os reformistas apontam que é a poluição que estava sendo causada por uma escassez de recursos. E essa escassez de recursos se dá ao não compartilhamento da tecnologia, ao não compartilhamento de informações, ou seja, do processo educacional, ao não compartilhamento econômico, ao não compartilhamento das soluções. Então, nós tínhamos o problema gerado da poluição ambiental era ocasionado pela escassez de recursos. Então, a poluição não estava gerando a escassez de recurso, era o contrário, era uma escassez de recurso que estava gerando a poluição. Então, diante disso, nasce a segunda corrente, que é a corrente que foi, até hoje, foi e continua sendo alimentada pelos países emergentes. Porque o que se tinha? A primeira corrente, que era a corrente dos neomalthusianos, eles não queriam de forma nenhuma dividir. Eles não queriam dividir o seu processo tecnológico, o seu processo educacional, eles não queriam dividir as suas soluções, eles queriam puramente frear o crescimento populacional, que era um problema que estava sendo ocasionado nos países desenvolvidos. E com estudos, com alguns países que passaram a adotar essa solução do controle da natalidade, não obtiveram tanto sucesso. Então, esse insucesso trouxe um questionamento dessa principal solução, apresentando aí os reformistas, os marxistas, um questionamento da própria proposta e do próprio modelo que estava sendo adotado. Ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos ter o crescimento populacional sendo dos países desenvolvidos, conforme nós falamos. E os problemas ambientais, ou a escassez dos recursos, o não compartilhamento, sendo apontado pelos países emergentes. Na época, países não industrializados, países subdesenvolvidos, então vamos ter diferentes termos para... Hoje, alguém fala país de primeiro mundo e país de terceiro mundo, né? Então, Paul Ernst afirmava que centenas de milhões de pessoas enfrentariam a fome nos anos 70 e 80 se não controlasse o crescimento populacional. Baseado na teoria de Malthus, né, quando você tem um crescimento populacional acelerado, não compatível com a produção de alimentos, automaticamente o planeta ou a natureza iria se adaptar. Então, a natureza iria enviar o quê? Iria enviar fenômenos naturais, né? Furacões, terremotos, iríamos ter o surgimento de determinadas doenças, algum fator ambiental visando o quê? Visando frear o processo do crescimento demográfico, né? Do crescimento populacional. Então, isso naturalmente a natureza iria buscar controlar, né? Controlar esse crescimento. Boric Moran se colocava em uma posição contrária ao Ernst. Estava convencido de que a principal causa da degradação se devia ao impacto destrutivo da tecnologia. E quando se fala o impacto destrutivo da tecnologia, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando dos sintéticos. Nós estamos falando na produção dos descartáveis, dos detergentes, dos pesticidas. Então, nessa perspectiva aqui, a solução, nós vimos na aula anterior, vocês estão lembrados da terceira revolução? Vocês lembram qual foi a terceira revolução?
A terceira revolução chamada de Revolução Verde. A Revolução Verde, ela era enfocada aonde? No uso da biotecnologia. Engenharia genética. A transgenia, né? A clonagem de espécies. Devido a que a terceira revolução, a Revolução Verde, cresceu? Devido à escassez da produção de alimentos, apontado como, na época, um dos principais problemas. Por que um dos principais problemas? Porque continentes já estavam apresentados, já estavam tendo problemas graves de subnutrição, estavam tendo problemas graves de miséria. Então, a produção de alimentos, o crescimento populacional atrelado à produção de alimentos despertou na comunidade científica uma necessidade de mudança. E aí nós teríamos o quê? Nós teríamos, ao invés de uma grande área agriculturável, uma grande área de produção de alimentos, a produção de alimentos passou a ser feita onde? Ser feita em laboratório, chamado de laboratório Wei Cito. Então, diante disso, novas espécies foram criadas. Nós tivemos espécies se tornando mais resistentes a quê? Seja ao aumento da temperatura, com outro problema do aquecimento global se tornando cada vez mais grave, a escassez também de um determinado recurso, como água, né? Como animais, e as espécies se tornando mais resistentes a situações cada vez mais inóspitas. Então, o controle de determinadas pragas através de pesticidas. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma atuação muito forte da bioindústria, da química, né, da biologia, isso sendo tudo produzido através de laboratório, como nós falamos na aula anterior, o homem querendo ser Deus, então modificando determinadas espécies. Então, o que os países emergentes apontam? O principal problema não é o crescimento populacional, mas é o modo de produção e consumo dos países ricos, dos países desenvolvidos. Então, quando eu tenho um americano necessitando de 2 carros, 3 carros, uma grande área, né, de moradia, quando eu tenho uso intensivo de descartáveis, de detergente, né, de produtos cada vez mais sintéticos, não sendo absorvidos pela natureza, nós vamos ter esse daqui como um dos principais fatores de degradação de poluição ambiental, e não necessariamente o crescimento populacional. Então nós temos países desenvolvidos acusando o crescimento populacional e os países emergentes, países subdesenvolvidos, questionando o modelo de desenvolvimento, o modelo tecnológico necessariamente. Ok? Tudo bem? Vocês estão fazendo o exercício? Olha, eu vou conferir, hein? Vamos lá, continuando. Vamos ter aqui quase na década de 90, finalmente o relatório Brundtland, né? Foi publicado em 1987, que apresentou pela primeira vez a noção de desenvolvimento sustentável. Eu não coloco o conceito, eu coloco noção pelo seguinte fato, que ainda é questionado. Vários países, várias lideranças têm concepções totalmente diferentes, antagônicas. Mas como seriam concepções diferentes, antagônicas? Estão lembrados que eu falei no começo da aula sobre a definição de crescimento e desenvolvimento? Alguns apontam como uma solução dentro do modelo de desenvolvimento sustentável um aumento, né? Indicadores, propostas puramente quantitativas. Já outros direcionam desenvolvimento sustentável no contexto muito mais qualitativo, no contexto de melhoria. Então, estão lembrados da diferença? O que é desenvolvimento e crescimento? Qual é a origem necessariamente do termo desenvolvimento? Isso é importante, hein? Então, nesse relatório foi apresentada a primeira noção, desenvolvimento sustentável, como sendo o desenvolvimento que satisfaz as necessidades das populações presentes, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades. O questionamento aqui se dá com o quê? Se dá como? Como isso vai ser feito? Quando se coloca como, vai ser no contexto de melhoria ou no contexto de
aumento. Eu tenho que aumentar o número de professores, eu tenho que melhorar a capacitação, a qualidade, a formação desses professores. Ah, professor, pode ser os dois? Pode. Não tem problema. O que não pode é simplesmente enfocar apenas no aspecto quantitativo. Por quê? Porque a origem do termo é o termo voltado para o contexto qualitativo. Tá ok? O relatório Brundtland foi produzido em 1987, né? Esse relatório foi um relatório que foi baseado no conceito de ecodesenvolvimento, produzido na década de 70 por Ignaz Sachs. Só que esse relatório, a noção de desenvolvimento sustentável só foi oficializada, só foi documentada, só foi democratizada por todas as lideranças mundiais num outro evento que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, chamado Cúpula da Terra, também chamado de Rio 92, também chamado de Eco 92. Então, um evento que, na verdade, não foi só um evento. Nós tivemos uns 3 eventos. Nós tivemos um evento que foi o Fórum Global das ONGs. Pela primeira vez teve a participação. Nós tivemos um outro evento que foi feito somente para as lideranças empresariais, as maiores lideranças, discutindo também os problemas de degradação ambiental, discutindo os problemas de impacto ambiental. E nós tivemos 20 anos depois a Conferência de Estocolmo, que foi em 72. Um outro encontro exatamente para se discutir o que foi feito naquela época. Né? O que foi feito desde a Conferência de Estocolmo e o que foi feito 20 anos após no Rio de Janeiro. As principais contribuições foram a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Convenção sobre as Mudanças Climáticas, Declaração de Princípios sobre Florestas, Convenção da Biodiversidade. Estou marcando aqui dos principais eventos, dos principais documentos, né? E a Agenda 21, que seria um compromisso dos países que assinaram, que participaram desse evento, qual seria o compromisso para o século 21. A crítica que se faz principalmente na Agenda 21 é que não foi estabelecido metas nem prazos. E vocês estão lembrados do que eu mencionei há pouco? Isso também aqui não foi mencionado. Então, nós vamos ter isso daqui como sendo a principal crítica. Principal crítica à proposta de desenvolvimento sustentável. Então, eles apresentaram no relatório Brundtland, apresentaram uma noção, apresentaram uma necessidade, foi feito um consenso que isso era necessário. No entanto, o compromisso, as tarefas, as propostas, elas não foram necessariamente definidas. Então, elas não foram consensualizadas, elas foram discutidas, mas cabia a cada país realizar a sua determinada prática. E com isso nós tivemos o quê? Nós tivemos países adotando o conceito, adotando a compreensão de desenvolvimento sustentável de forma totalmente diferente. Então, um era enfocado muito mais em propostas de aumentar, a proposta de melhorar, a proposta de reduzir, a proposta de dividir, a proposta de mitigar, e já outros países adotando posturas totalmente antagônicas aos dois modelos, tanto aos países desenvolvidos quanto aos países subdesenvolvidos, que nós vamos ver mais adiante. Ok? Bem, e assim nós terminamos a nossa aula de hoje, né? Agradeço a presença de vocês e no nosso próximo encontro nós vamos enfocar um pouco mais sobre desenvolvimento sustentável, as principais ações que foram realizadas por esses países. Tudo bem? Obrigado, até a próxima aula.